Tá no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast de quem tem história para contar. E o nosso convidado de hoje tem a história, hein? Eu tô falando do engenheiro civil, professor universitário, senhor Euler Camacho. Seu Euler, primeiro eu gostaria de agradecer o senhor ter tirado um pouco do seu tempo para vir conversar comigo e contar um pouco da sua história, da sua trajetória. Muito obrigada. Não, o prazer é sempre nosso, né? Não tem problema nenhum. Aproveitar meu tempo, a gente procura encaixar uma coisa com outra. Mas vejamos o seguinte, você quer saber da minha história? Primeiro Bom, eu quero saber quem é seu Euler Camacho. bom, na realidade é Euler Araújo Camacho. Euler Desculpa, porque é seu de origem Euler. alemã. O EU tem som de OI como o chocolate Neugebauer. Tá? Você não come chocolate Neugebauer, você Não. come Neugebauer. Na verdade, só como garoto mesmo. Bom, deixa eu ficar Nestlé. quieto. Muito bem. Então, o que acontece é o seguinte: eu nasci numa cidade do interior de Minas, chamada Leopoldina, na Zona da Mata. A Zona da Mata é interessante, tem um grupo de cidades mais ou menos do mesmo porte, e capitaneada por Juiz de Fora, que é um centro maior. Que normalmente os jovens da região vão para Juiz de Fora fazer sua faculdade. Como Leopoldina está mais próximo da divisa do Rio de Janeiro, a tendência de Leopoldina é que os jovens viessem para o Rio de Janeiro estudar, fazer sua faculdade. Eu fiz vamos dizer, todo o meu estudo, diríamos, primário e secundário todo, digo com honra, em escola pública. As escolas públicas eram disputadas. Você, para entrar no ginásio estadual, você fazia quase que uma espécie de um vestibularzinho. E as pessoas classificadas entravam pelo número de vagas, outros ficavam de fora. Aí iam para os colégios particulares. Então, era uma disputa muito grande. Eu me lembro que eu, num colégio, vamos dizer, no grupo escolar, fiz meu primeiro ciclo de estudo, né? E fiz o concurso e entrei. E, por acaso, eu tive notas razoáveis. Quando chegou no segundo grau, o que a gente chamava de científico, você tinha científico e tinha uma outra parte que chamava clássico, que é o pessoal que se voltava para as línguas. E nosso era mais para matemática, física, etc. Depois virou normal e geral, né? Não, Foram o mudando as normal já nomenclaturas. não entrava nessa, porque existia um colégio de freiras na cidade que fazia o normal para as meninas, para ensinar, para ser a professora de Professor, primeiro grau, entendeu? Bom, saí dali o seguinte, na época, quando a gente fazia as provas, os alunos que tivessem nota mais alta já ficaram liberados em novembro. Então, o que eu fiz? Fui para o Rio de Janeiro e me inscrevi num curso preparatório de vestibular. Estudei parte de novembro, dezembro e em janeiro fiz vestibular. Passei na primeira vez que eu tentei vestibular na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. a UF. A UF. UF. Passei, UF. E interessante que o vestibular na época era muito diferente do que é hoje. Você fazia, por exemplo, certas matérias que eram eliminatórias. Você fazia matemática, se passava, continuava. Se não passava, já ficava, pulava fora. Fazia física, passava em física, continuava. Se não, pulava fora. Desenho também era importante, também era eliminatório. Depois entrava português, francês ou inglês, opcional. Entrava a parte de biologia, isso já era para classificatório, ou seja, para somar na nota e fazer a previsão de classificação. Mas, em suma, fui para a UF, estudei na UF, terminei na UF em 68. E já no último ano de faculdade já trabalhava como estagiário numa empresa. E é interessante o seguinte, que eu parti para a engenharia, é uma pergunta que todo mundo faz, por que isso é engenharia? É. Porque é o seguinte, meu pai ele tinha uma concessionária de Chevrolet, da Chevrolet, que tinha oficina, vendas e peças, tudo isso, e tinha também da Willys, da Rural Willys, o Jeep Willys, que essa depois foi comprada por, não sei se pela Ford, alguma coisa assim, não me lembro mais. Mas quer dizer, as duas empresas todas voltadas para o ramo de automóvel. Nem eu, nem meus irmãos nos interessamos por automóvel. De automóvel eu só sei ligar a chave. Nem ficar lá. Nem Nem ficar. de ficar com a concessionária também Nem, ninguém não, quis. ninguém quis. O senhor tem quantos irmãos? Tenho uma irmã mais velha e um irmão também que é engenheiro. E minha irmã fez belas artes, mas casou-se também com engenheiro. Eita. Todo mundo.
todo mundo em engenharia, né? E, bom, continuando então, o seguinte, vim para em Niterói, que você estava em Niterói, na época, o UF era em Niterói, fiz o estágio numa empresa e quando terminou o meu curso, eu me formei no dia 28 de dezembro de 68 e no dia 2 de janeiro eu já era engenheiro nessa empresa. De estagiário De estagiário. para engenheiro. O susto maior foi em fevereiro, porque eu nunca tinha visto tanto dinheiro. No tempo que nós terminamos o curso, o engenheiro tinha valor no mercado. Então, eu que vivia de mesada do meu pai, passei a viver com meu dinheiro de engenheiro. Que era muito. Que era muito, porque primeiro se ganhava mais, proporcionalmente, e segundo que eu nunca vi tanto dinheiro. Na sua mão, né? Na minha mão. Então, foi assim, foi os primeiros meses de farra, de festa, de tudo. E você morava sozinho no Rio? Morava sozinho. Morava num apartamento de... Aí no Rio e Niterói ainda? Niterói. Morava num apartamento confortável e tal. Aí eu me transferi para o Rio. Nessa empresa ainda? Nessa empresa me transferi para o Rio porque era mais fácil. A empresa era no Rio. Ah, sim. Então eu aluguei um apartamento no Rio e fiquei lá. Foram 5 anos de farra. Isso mesmo. Solteiro, nada, aprendi com dinheiro na mão. Com dinheiro no bolso. E que beleza, hein? Exatamente. Mas a parte de profissão... Isso tinha quantos anos aí? Eu me formei com 22 anos. Então ficou até os 27 curtindo a vida 27, doidado. Exatamente. E depois me casei, mais 5 anos para arranjar filho. Entendeu? Então tivemos um período de, vamos dizer, curtição sozinho. Depois casado também nós tivemos bastante tempo de nos adaptar, etc., e viajar, muita coisa. Em termos de profissão, foi interessante o seguinte, que eu comecei numa empresa de engenharia na parte de projetos e uma parte de execução de obras. Obras mais, digamos, complexas. Não é obra de edificação de prédio, não. Era problemas de engenharia na fundação. Tive na época de estagiário, eu tive a oportunidade de trabalhar na Ponte Rio-Niterói, fazendo legal. prova de carga, que era um serviço bastante diferente. Prova de carga nos turbulões, para ver se eles recebiam as cargas devidas. A empresa, então, que o senhor trabalhava, que o senhor era estagiário, ela trabalhou na construção da Ponte Rio-Niterói. E o senhor esteve lá? Na construção, no acompanhamento da construção. Vamos dizer, que fazia toda a parte de fiscalização e controle de qualidade. E o senhor esteve nessa enquanto era estagiário? Estagiário, e depois continuei nela também. Sério? Certo? Fiquei nessa empresa de 67, que foi o início de eu, enfim, estagiário. Fiquei lá até por volta de 72 ou algo assim. 5 anos, mais ou menos, na empresa. Mais ou menos isso. Aí eu tive uma oferta melhor, ganhava bem mais. Eu fui para outra empresa do mesmo ramo da primeira empresa. Mas sempre aprendendo muita coisa. Eu tive nessa primeira empresa, eu tive uma oportunidade muito boa, que o presidente dessa empresa era um crânio, diríamos, um professor, engenheiro, que dava aula na Universidade do Brasil, na época, que hoje é o UFRJ, e ele era convidado para ver problemas complicados. Olha só. Então, o que acontece? Ele tinha muita participação em vários lugares e não tinha muito tempo para fazer relatórios. Foi onde eu aprendi engenharia. Ele sabia que ele achava que eu sabia escrever, quer dizer, tinha início, meio e fim. Então, ele me levava para essas obras. Ele ia falando, ia anotando, e eu fazia os relatórios, fazia as fotografias. De acompanhamento de obra, né? Isso. Então, observa o seguinte, a gente, na época, tinha fotografia, a gente fazia várias fotografias, depois recortava e montava na mão. Não tinha computador, não tinha nada disso. Para você ter ideia, a gente calculava tudo em régua de cálculo. Régua de cálculo é um aparelhozinho que a gente mexe para lá, para cá, faz as contas todas ali. Então, ele ia falando e ia anotando. Depois eu fazia o relatório todo, pegava as fotografias, botava acetato, que é a espécie de um plástico transparente, botava por cima e desenhava ali por cima a solução da obra que se propunha fazer. Entendeu? Então, você entregava para o cliente as fotografias, o aspecto da obra, como é que ia ficar, e tudo do acetato, que a pessoa via por cima da fotografia, e então
Vinha a parte toda memorial de cálculo, tudo isso para construir o que tinha que ser feito. Era bastante rudimentar comparado com os recursos que tem hoje. Você tem as perspectivas das obras, tudo, você vai e mexe tudo, coloca tudo dentro do computador, você vê praticamente a obra pronta, né? 3D, né? Hoje. 3D, exatamente. 3D veio modificar totalmente o conceito. Mas isso foi muito interessante, que eu aprendi muito, porque eu vi o problema e recebi a solução. Então, eu dei sorte exatamente de esse senhor chamasse Antônio José da Costa Nunes. Ele tem vários livros na área de mecânica dos solos. E tive também na faculdade professores brilhantes, por exemplo, o calculista do Maracanã, que foi inaugurado em 1950 na Copa do Mundo, foi meu professor de cálculo estrutural, Arthur Eugênio Sherman. O cara fabuloso, muito bom. E dava a oportunidade de a gente ir para o escritório dele, quem quisesse, para mostrar o que a gente chama de pulo do gato. Então, eu vejo que a minha formação foi muito boa, porque eu tive a oportunidade de ver a engenharia na universidade, na escola, e na via prática, né? Na prática, nas empresas. E tem coisas que a faculdade não ensina, Não ensina mesmo. Você dá o básico e você tem que procurar. Isso aí. Né? E hoje, mais do que nunca, você tem que procurar. Só que hoje ainda está mais fácil, né? As informações estão mais fáceis. As informações estão muito mais fáceis. Você chega mais rápido a uma conclusão, talvez. Claro. Só que às vezes você também é tão superficial, né? Que antes você talvez pensasse mais, conseguia ter mais. Como você não tinha muito recurso, você tinha que se virar, né? E a gente, na nossa época, depois eu fiz concurso para professor na UF, entrei, e a gente fazia o seguinte, pelo menos no nosso departamento, que era de projetos, desenhos de projetos, a gente procurava desenvolver um projeto e mostrava uma coisa similar. Por exemplo, levei alunos na época a barragem do Funil, que era em Itatiaia, estava em plena construção, uma barragem com curvatura dupla, ou seja, ela é curvatura num sentido e no outro sentido, na horizontal e na vertical. Quer dizer, era um problema diferente. Então, a gente teve a oportunidade de levar. Uma das coisas que me animou, ou melhor, nem animou, eu diria que me fez desistir da faculdade, é que passou-se a ter uma importância muito maior quem fazia mestrado e doutorado do que quem via a parte prática. Então, você, por exemplo, tinha aluno que quando eu dava aula, já no final do período que eu dava aula, por volta de 28, 29 anos, os alunos já eram voltados a terminar o curso e fazer um mestrado, doutorado. O que eu sempre achei que deveria não ser assim imediato. Porque quando você entra no mercado de trabalho, você vê uma coisa, vê outra, e você sente que você tem demais para uma coisa. Por mais especializado que você tenha sido o seu estudo na faculdade, por mais que você tenha voltado concentrado, por exemplo, em rodovia ou, por exemplo, em barragem, você pode, no mercado, ver uma coisa e agradar mais de outra coisa. Então, depois você passou um período, 1 ou 2 anos trabalhando no mercado. Na prática, né? Você pode escolher melhor o seu curso de mestrado ou doutorado. Entendeu? Mais tarde, quando eu estava no final já para aposentar, eu via muito aluno não se preocupava em arranjar emprego, eu queria passar para fazer mestrado. Porque aí ele teria um reconhecimento mesmo sem ter conhecimento. Ele teria reconhecimento sem ter conhecimento. Isso, sem eu ter, vamos dizer, sentir a engenharia na mão. Entendeu? Porque engenharia não é ficar no escritório também, né? Exato. É você ir lá, botar a mão na massa, né? Você vê o problema que está acontecendo, você vê uma rachadura num prédio, se ela está na vertical ou se está inclinada, são duas situações muito diferentes, entendeu? Isso só vai ver se você ir lá. Se você falar, exatamente. Isso por escritório não tem como. Não tem como. E você vendo projetos de dado outras soluções também, entendeu? Daquilo do feijão com arroz que você tinha na faculdade. Então, isso tudo enriquece o conhecimento, entendeu? Eu tive um caso assim que para mim foi fenomenal. Um projeto em que a gente desenvolveu uma passagem de uma rodovia num banhado, num lugar muito lameado. Úmido. E molhado também. Instável, né? Instável. Um terreno instável. E tínhamos que fazer um aterro bem alto para poder evitar problemas de chuva, etc., e inundar a estrada. Só que existia uma camada de argila mole, que argila mole é um troço ruim de fundação, em que a gente tinha que, teoricamente, tirar tudo aquilo para poder fazer um aterro e fazer a estrada. Esse professor, o Costa Nunes,
que fez a fundação do Maracanã, né? Não, Costa Nunes, que foi das vistorias. Das vistorias, sim. Isso. Ele deu uma solução muito interessante. Mandou botar aterro em cima daquele lugar, que ele limpou, tirou a vegetação, mandou botar aterro mais alto do que deveria ser. E mandou fazer 2 cavas ao longo do trecho, de um lado e do outro. Então, essa cava ia até a camada de argila mole. Aí ele mandou colocar no centro da estrada, no eixo da estrada, perfurar e colocar lá na camada de argila mole dinamite. Aí explodiu. Quando explodiu, as valas aqui saiu, todo o material mole saiu para a área e o aterro desceu, ocupou o lugar. Só. Quer dizer, não tem que trabalhar, arrancar tudo, movimentar terra, maquinário, tudo aquilo. Quer dizer, são soluções que você não para pensar, a não ser que se fosse um cara bastante vivido. Isso tudo que eu acho que enriqueceu. Só na prática que o senhor aprendeu isso, então se o senhor fosse passar por uma situação parecida, já tinha. Uma outra solução que eu não aprendi na escola. É difícil, na faculdade não ensina tudo. Isso. Então, eu acho que a faculdade deveria ser voltada sempre à teoria, mas dar oportunidade de ver as coisas práticas também. Ver acontecer, né? De acontecer. Até porque também você, hoje em dia, né, muita gente quer ser engenheiro, talvez até por status. Eu sou engenheiro, mas não sabe botar a mão na massa, não sabe fazer um traçado, não sabe ver uma rachadura. A engenharia já teve mais valor como status, entendeu? Hoje, você tem aí... Eu vi há pouco tempo um vídeo que me mandaram, aí dizendo assim, já começou a estar no mercado os engenheiros e arquitetos formados por EAD, né? Ensino de longa distância, né? Aí tem uma fotografia de uma pia, de uma cozinha, e uma tomada dentro da pia. Quer dizer, exatamente uma crítica muito grande. E então você vê o seguinte, a garotada hoje não tem muita oportunidade de ver as coisas... Não tem também, muita gente também não quer, né? Às vezes não tem oportunidade, porque também a faculdade, ela acaba, às vezes, se fechando muito na parte de ensino. Isso, na teoria, e às vezes a faculdade, ela acaba, isso eu estou falando por conta própria, de que na faculdade ela faz um teatro de que a sua vida vai ser 1000 maravilhas, que a sua profissão vai ser maravilhosa, mas se você não correr atrás, se você não for lá no chão... Sim. Você não vai conseguir. Não vai conseguir, isso é verdade. Isso em qualquer curso. Só que a faculdade, ela bota, né? Você vai sair daqui, você vai se formar engenheiro e vai ser o melhor engenheiro. Cara, não vai. Não vai. Se você não for lá, você não vai. Não vai. Isso é um assunto sério que eu acho que hoje o pessoal não se preocupa muito com isso. Não. Quer dizer, as universidades não se preocupam em jogar o aluno no campo durante o tempo que está dentro da faculdade. Isso, porque eu acho que seria o ideal. Para a pessoa viver, certeza. Até para a pessoa saber se é aquilo que ela quer. Sim, exatamente. Né? Por isso que eu acho que o mestrado não deve ser feito de imediato. Sim. Deveria sentir o que é para ver se aquela área de mestrado interessa para ele. E outra coisa que eu sinto muito, uma das coisas que me desistiu de continuar dando aula, que eu poderia ter continuado... O senhor deu aula por quanto tempo? 30 anos. 30 anos, que beleza. Quer dizer, eu fiz 30 anos e me aposentei. Eu poderia ter feito 35, eu era muito jovem, não teria problema de idade. Mas uma das coisas me fez... Por exemplo, eu vi uma tese de mestrado de uma professora do meu departamento, nessa época. Ela fez uma tese extremamente útil, em que era sobre o desperdício de material numa obra. Entendeu? Então, você pega a tese, você lê, então tem muita coisa que te ensina, quer dizer, que você pode aproveitar realmente na sua vida com aquela tese. Eu via muita coisa, o seguinte, teses que tinham assim, que eu até fiz uma sátira, a tese desse tipo, que você enfia a linha na agulha. Sim. Mas as teses que eu via é que a agulha enfiava na linha. Que não serve para nada. Não tem como. Você não tem como, e qual a finalidade de você enfiar a agulha na linha? Nenhuma. Na linha. Na agulha você tem. Então, eu sempre taxei essas teses como teses de enfiar a agulha na linha. Porque você lê ali, e aí? E aí? Qual é o interesse que tem nisso? Qual a finalidade, né? Qual é a finalidade? Serve para quê, afinal? Isso, a pergunta é, serve para quê? Para quê? Então, essas teses que eu via lá, era muito, assim, a cor do filho do engenheiro na obra quando o pai está em casa. Claro que eu estou exagerando, né? Mas uma coisa que é muito
desnecessária também. Eu diria assim, é só para fazer a tese. Só para Um poder tema encher linguiça, como diz, né? E para você receber o título de mestrado, entendeu? E vi muita coisa desse tipo. Bom, saindo de um pouco da faculdade, vi o lado pessoal. Então, quando o senhor saiu da faculdade, o senhor já tinha seus 50, né? Não. 57. 30 anos, se aposentou? Você começou 22 com 30. Não, você começou a dar aula já com 22? Com 23. Ah, com No 23. ano seguinte. Com 30, então 53 anos, o senhor 53. estava aposentado. Aqui, beleza? Eu me aposentei, eu não me lembro Novo bem, mesmo. Novo. Me aposentei, ainda já morava em Araruama e ia à faculdade da aula. Bom, e trabalhando também, paralelo à faculdade tem e uma série de coisas aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, depois dessa empresa que eu comecei, passei para outra que comprou meu passe, que foi muito boa, porque é o seguinte, eu era uma pessoa desconhecida. A primeira, todo mundo me conhecia, porque eu fui como estagiário, etc. Depois da segunda empresa, eu era eu. E não tinha, vamos dizer, não tinha proteção de ninguém. Na primeira você já tinha sua casa, né? Você estava em casa. Estava num ambiente confortável. Confortável, exatamente. No primeiro estava num ambiente confortável. A segunda foi um desafio. E foi muito bom porque eu provei a mim mesmo que era capaz de fazer uma série de coisas que não dependia de proteção, de influência nem nada. E me dei bem nessa empresa, cresci nessa empresa. Chegou um momento que essa empresa não começou o pai, que era o dono da empresa, começou a ser substituído pelos filhos. E os filhos não eram daqueles tipo cocoboy, sabe, que tem um carro novo. Só ia para ficar no escritório. Ia para lá e passava e ia embora. Não sabia nem o problema que a empresa tinha, né? É muito, muito ausente, digamos, todos eles. Só um que era mais razoável. E, então, isso também, eu vou largar essa porcaria toda aqui. E você ficou quanto tempo nessa? Fiquei uns 5 anos, talvez. Bastante tempo também, né? Foi tempo. Nessa ocasião, trabalhei também. Liga-se de passagem, na primeira empresa, também trabalhei no metrô, na construção do metrô, no Largo da Carioca. Ali o Teatro Municipal teve um... Isso já como engenheiro, né? Como engenheiro. O interessante, teve soluções técnicas muito interessantes. O Teatro Municipal no Rio de Janeiro, todo fundado em estacas de madeira. E você não poderia rebaixar a água, tirar a água, para expor a madeira sem água, que ela daria problema de estrutura dela. Então, nós tivemos que fazer toda uma espécie de uma cerca de concreto todo em volta da fundação do teatro. E isolar para não ser, quando rebaixasse a água daqui, não rebaixasse a água debaixo do municipal. Entendeu? Porque não podia deixar as estacas sem água. Que ela dentro da água funcionava. Se tirasse a água, ela apodrecia mais fácil. Bom, e assim, várias coisas. No metrô do Rio de Janeiro, trabalhei bastante. No próprio Rio Sul, que é um dos primeiros prédios maiores do Rio de shopping, né? No rebaixamento do lençol freático, foi muito interessante. Trabalhei em áreas para execução de plataforma de exploração de petróleo no oceano, em que a gente fazia um buraco, fazia a plataforma, depois abria, rompia para o mar entrava e a plataforma saía. Entendeu? E umas coisas assim bem diferentes na época. Isso nessa empresa já? Nessa empresa e na outra também já fazendo. Porque as duas eram concorrentes. Tá. Entendi. Bom, depois que eu larguei tudo e tal, eu tive um convite para trabalhar numa empresa estatal, ligada ao Ministério de Minas e Energia. Foi uma época de 1978 a 80, em que começou o petróleo a subir muito o preço. Então, começaram a procurar energia alternativa. E então foi quando começou a história do álcool, de usar álcool em carro e testar tudo isso. E na indústria foi pensado em usar carvão mineral. Só que o carvão mineral brasileiro é de baixo poder calorífico, mas é o que tinha. É o que tem, né? Então vamos fazer o que tem. Então essa empresa estatal tinha uma das funções dela incentivar os mineradores que estavam em Santa Catarina e Rio Grande do Sul a ampliar sua produção para atender principalmente as fábricas de cimento. Por quê?
porque ao queimar o carvão tinha cinza, e a cinza já ficava incorporada no cimento. Era um dos compostos, dos da compostos. matéria-prima. Exatamente. Então, quer dizer, foi um casamento muito bom. Usava a energia e já integrava na própria produção. Aproveitava o resíduo, né? Resíduo, exatamente. Isso era uma coisa diferente para mim. Aceitei o desafio, fui procurar ler, estudar e fazer curso, etc., para poder entender disso. Chegou um momento que eu era diríamos assim, uma certa autoridade no assunto no Brasil. De tanto estudar, né? De tanto procurar. Isso. E aí fui convidado para o exterior fazer palestra, como é que foi o desenvolvimento nosso, por que a gente desenvolveu nessa parte. E o senhor foi? Eu fui para a América Latina fazer isso. Fui para o Chile, fui para o México, em congressos para fazer divulgação do que nós tínhamos conseguido com carvão de baixo teor calorífico, conseguir um aproveitamento dele, entendeu? E aí ficou realmente uma época que eu tinha decisões também, tinha preocupações grandes de acordar 4 horas da manhã, ensopado de suor, preocupado com o navio que ia chegar num porto, não tinha vaga para descarregar o carvão. Quer dizer, era um período tenso, entendeu? Estressante, né? Mas interessante. Estressante. Estressante e interessante. Porque você tinha situações que você não podia imaginar. Então, tinha que ser criativo. O senhor sempre gostou de novos ares, né? Estava numa empresa, estava confortável, fui para outra. Sim, porque da outra estava confortável, foi para outra. Mas sempre durei bastante tempo. Nessa, por exemplo, eu fiquei de 80 a 88. Por quê? Porque aí o que aconteceu? O preço do petróleo abaixou. Sim. Novamente, que os árabes achavam que era questão oferta política, e demanda, né? A política da oferta e demanda. Aí baixou o preço, aí o pessoal desinteressou do carvão, porque o petróleo voltou a ser competitivo. Entendi. Aí essa empresa também deixou de existir no Ministério das Minas e Energia. Eu, ciente disso, eu caí fora também e fui cuidar da minha vida. Mas então eu tive oportunidades assim, interessantes na parte profissional, muito desafiantes. Então, nessa época, o senhor já estava aposentado. Né? Como professor, o senhor já estava aposentado. Não. 88 não. Se você somar 20... Foi 68, né? O senhor terminou de... Se 68, formou em 68. 68. Ah, mais seria... cedo é 98. 98. Entendeu? E, então, nessa época, eu estava ativo com muita coisa. Resolvendo muito pepino. Muito pepino, a verdade é essa. Muito pepino que aparecia de uma hora para outra, você tinha que ser criativo e dar solução, porque isso tudo custado em dólar. Nossa, então tinha que ser agora, né? Agora, que o dólar ele altera o dólar, então é agora. É agora, porque na realidade é o seguinte, toda a parte de navegação é tudo em demurrage, toda essa parada de navio no porto, etc., custa dinheiro. Então tinha que preocupar para poder não perder, né? Perder. Nunca perder. Agora também teve um lado interessante nessa época, aí eu lembro do folclore, em que a gente ia às mineradoras para verificar o andamento dos projetos, porque elas recebiam incentivo do governo e tinham juros baixos, etc. Então a gente tinha que acompanhar ver se o dinheiro estava sendo aplicado no lugar certo. E aí a gente era recebido assim com pompa e circunstância, todo mundo carregando quase que no colo para um lado para o outro. E nessa ocasião nós tivemos assim coisas muito diferentes, assim fora da engenharia e fora do trabalho, que era assim chegava a ser divertido, né? Teve um lance que uma vez que nós fomos num minerador desse, ele tinha um pequeno castelo construído num lago e tinha a ponte elevadiça para você descer, o carro entrava, etc. Estilo medieval mesmo. Bem medieval. Só que a mulher dele não sabia que aquilo era de festas, entre aspas. Entendeu? Mas sabia que era dele, do marido, pelo menos. Não sabia nem que o marido tinha aquilo. E aí? Aí aconteceu coisas, entendeu? Coisas inenarráveis, exatamente. Mas foi muito divertido esse período. E você ainda estava solteiro nessa época? Não. Já estava casado? Já estava casado. Já com filho, não? Já que o primeiro filho nasceu em 79. Já com filho. Eu me casei em 73. Em 79 você estava já tinha um? Já tinha um em Não, já tinha dois. 78 que ele nasceu e o outro em 79. Diferença de um ano e pouco de um para outro. E o senhor acha que a sua profissão, ela influenciou aos seus filhos?
Acho que também, não, né? Se porque não tem tornarem nenhum engenheiro civil na engenheiro. família. Mas não é engenheiro, mas um engenheiro elétrico, O engenheiro elétrico é engenheiro que toma choque toda hora, né? E que eu não gosto de mas é eletricidade. engenharia, né? Você acha que... Engenharia, mas o outro não foi também. O outro fez administração de empresa e hoje trabalha. Ele hoje tem cerca de 60 e poucos entre engenheiros e arquitetos que ele comanda. Pois é, e não fez engenharia. E não fez engenharia. Mas você acha que o convívio com o engenheiro fez com que talvez eles também, um quisesse ser Eu engenheiro e acho o que outro não. tenha facilidade, mesmo não sendo engenheiro por formação? Ele tem o conhecimento para lidar com os Olha, engenheiros de hoje em dia? eu tive 2 filhos que foram assim bastante independentes. E nós tivemos a maneira de criar que eles, o mundo é assim que é o mundo, entendeu? Não criou uma bolha, né? Não criamos uma bolha. Demos que o conforto que a gente podia dar na época, a gente deu. Colégios bons, quer dizer, a formação boa. Esse garoto que você conhece mais, ele estudou num colégio que era totalmente louco. Os professores e tudo tem uma linha de diretriz bem louca. Isso porque a minha mulher estudou num colégio de freira e era extremamente massacrada. Um dia ela mudou para um colégio louco, que estudou Bete Carvalho, uma série Mais liberal, digamos mais assim, liberal, né? pessoal bem mais solto. Inclusive ela ia para as bagunças do pessoal de música e tudo. E então ela achou que foi bom para ela. Então nós procuramos dar o... Eu não me lembro, mas eu tinha uma sigla desse colégio, eu não me lembro bem. Mas era um colégio bastante, com uma visão bem aberta, entendeu? Mas o senhor mostrava a sua profissão? Tipo assim, ó, meus perrengues, estou chegando Não, tarde. não, para os garotos, não. Eu acho que eles se pegaram assim casualmente. No ar, né? No ar. Pegaram assim o dia respirando, entendeu? Se pegar o tino foi porque já estava dentro de casa. Foi exatamente, mas eles não vejo. Por exemplo, o mais velho, por exemplo, ele não podia ter feito engenharia civil, mas não, ele gostou de fazer elétrica, acabou, fez, entendeu? E se dedicou na área mais ligada à informática e tal. O outro fez administração de empresa e começou... Hoje está mais no civil, né? E hoje ele trabalha mais no civil, exatamente dentro da engenharia civil, entendeu? Mas talvez o conhecimento dentro de casa já tenha ajudado, né? Não Eu sei. tenho o Eu não conhecimento. tenho como avaliar isso, entendeu? Não tem como avaliar isso. E no do trabalho, o senhor já passou algum perrengue, assim? De falar assim, agora dá ruim. Foi exatamente quando eu ficava preocupado com esses navios. Essa foi os piores Foi o pior momentos. momento. Mais preocupante. Mas assim, de perrengue mesmo na prática, de acontecer ou algum acidente, ou Não. de alguma coisa sair da... Teve uma série de acidentes, mas que eu nunca tive participação nenhuma. Até fiquei sabendo, por exemplo, eu estava dando aula na faculdade quando eu soube que o elevado do Paulo de Fronten tinha caído. O Paulo de Fronten é aquele que tem na Tijuca e tal, que foi um mauê danado e tal. Quer dizer, na realidade é o seguinte, há uma diferença, nós engenheiros sempre brincamos, que o médico, quando mata um e enterra o seu erro. O engenheiro, quando mata uma porção e não dá para enterrar, porque está visível, né? Quer dizer, você, por exemplo, o médico às vezes pode errar e o cara morre e fica por isso mesmo, enterrou e acabou. Fala que foi alguma outra coisa, ninguém vai saber mesmo. Qualquer, pronto, né? Quer dizer, mas o engenheiro não tem jeito, caiu mesmo. Né? A culpa foi do engenheiro e ponto. Não quer nem saber que não foi, mas foi, ponto. Leva a culpa. Isso é verdade, entendeu? Então a gente faz essa gozação com o pessoal de medicina. E aí o senhor casado, aí teve esse tempo, né, de casado até ter filho. Sim. E aí? Esse tempo, teve muita aventura? Esse foi um período que a gente foi muito bom, que a gente se adaptou um com o outro, e a gente tinha assim várias coisas em comum. Fizemos algumas viagens interessantes, viagens que a gente... sempre as viagens que eu guardei foram as viagens que eu fiz sem programação de turismo, de empresa de turismo. Fomos, né? Foi assim, assim, fomos. Não, nós paramos primeiro, assim, aqui tem um ponto, eu queria ver isso, aqui tem não sei o quê, aqui tem outro. Quer dizer, a gente estudou toda uma rota que a gente queria ver, certo? Por exemplo, nós fomos por uma ocasião para o Peru, chegamos em Lima, vimos a parte histórica de Lima. Isso já de quê? Hein? De qual meio de transporte? Avião. Avião? Sim, chegamos em avião. Sim. Depois de Lima, nós fomos para Cusco. Aí alugamos um carro. E rodamos o Peru todo sem nenhum apoio de empresa de turismo.
Então a gente tinha que resolver os problemas na hora. Isso era divertido. A gente alugou um carro, deixou o carro na porta do hotel. Quando voltou, estava chovendo, não tinha mais para-brisa, tinham roubado. Aí como é que você vai fazer? Entendeu? Num lugar estranho. Quer dizer, essas coisas foram muito boas. Eu lembro de cada detalhe das viagens que nós fizemos por conta própria e não me lembro daquelas que eu fiz por Agência, toda Tudo programada. programada. 7 horas, bota a mala lá fora do porto, que o pessoal vai recolher a moto, não sei o quê. Isso não barrou nada. Agora, essas viagens que nós fizemos. Teve uma viagem que foi interessante, no sul do Chile, que a gente ia atravessar um rio. Tinha uma balsa, mas a balsa não tinha motor. Tinha um cabo de um lado ao outro no rio. E as pessoas botavam o carro ali, depois os passageiros, quer dizer, as pessoas pegavam essa corda e puxavam. Puxando. Quem andava era a barca. Entendeu? E teve um momento que um amigo nosso, até primo da minha mulher, puxou e esqueceu de soltar a mão. Aí, quando ele foi soltar, ele estava dentro d'água. Caiu. Se soltou, caiu dentro d'água. Umas passagens assim divertidas que a gente não sente quando é uma viagem toda Programada. Né? Mas vocês iam em grupo ou iam só vocês dois? Nada. Essa viagem ao Círio foi minha mulher e esse rapaz. Só. Aí a gente ia, encontrava com gente que estava indo para o mesmo lado, batia papo, né? Entendeu? Então, tinha umas viagens assim, que estrada estreita, vinha caminhão, né, grande, desses caminhões americanos pesados, que vinha do porto do Peru para Bolívia, com carga. Então, tinha que subir os Andes. E as estradas eram muito estreitas. E aí, quando o caminhão vinha subindo, ele vinha subindo do lado do barranco. E a gente estava descendo do lado do precipício. Então, você tinha separado, aí tinha que dar um jeito de dar uma ré para ajustar um lugar mais largo para o caminhão passar. O caminhão passava raspando no barranco, entende? Aí você olhava assim, tinha aquele abismo lá embaixo. Né? Meu Deus! Mas é muito interessante, quer dizer, deu sabor. Eu sei cada detalhe dessas viagens. O senhor viveu? Vivi. E acho que eu continuo sempre vivendo, quer dizer, eu sempre peguei... O senhor trabalhou muito, né? Trabalhei. Mas também soube viver, né? Sempre que pude, eu, dentro do que eu poderia fazer, eu fiz, entendeu? Não ficou só trabalhando? Ou... Eu conciliava uma coisa com outra. Depois, quando nós viemos, a nossa introdução em Araruama foi muito interessante. A gente, eu e minha mulher, nós éramos ainda naquela fase de ficar noivo, não sei o que e tal. O senhor estava enrolando ela? Não. Ela estava enrolando o senhor? Também não. A gente não... Não se enrolava? Não enrolava, não. É tranquilo. É que achava que não era. Portanto, deve saber o seguinte. E a minha família mineira, tradicional mineira, nós namoramos, ficamos noivos e casamos em 9 meses. Ah, isso tudo. Você namorou, você começou, entre começar a namorar e a lua de mel, 9 meses. É isso. Isso é rápido, hein? Foi rápido. Ah. Aí a família tradicional mineira... A dela também é mineira? A família dela é mineira? Não. É do Rio mesmo. E tanto é que passaram os tempos, começaram a contar 1 mês, 2 meses, 3. Quando chegou no 9º mês não nasceu ninguém, eles não entenderam por que nós fomos tão rápido. A verdade foi essa. Mas foi um período muito bom que a gente estava livre, não tinha criança. Depois nós ainda fizemos algumas viagens que os garotos eram pequenos, mas nós tínhamos uma babá, diríamos assim, que foi uma secretária da minha avó, quando essa garota tinha 16 anos. Casou-se e então depois ela se deu mal no casamento, separou, não sei o quê, mas mantinha contato com a nossa família. Quando eu estava na faculdade, eu encontrei com ela e disse, olha, quando eu me formar, você vai trabalhar comigo na minha casa, cuidar de mim. Ah, tudo bem, assim foi. Formei e tal, aluguei o apartamento, ela foi morar lá. E então... Ela foi uma pessoa ótima, fazia umas comidas bem feitas, bem enfeitadas, maravilhosas. Aí eu ligava para casa, fulano veio jantar comigo hoje aí. Ela já preparava tudo. E o senhor sempre gostou de recepcionar? Sempre gostei de receber meus amigos lá. E então, uma das vezes, nós comemoramos, fizemos ao contrário, os nossos amigos que iam lá e que ela sempre tratava muito bem, fizemos uma festa surpresa para ela, que era aniversário dela. Fizemos um boneco, que ela gostava muito de dançar, existia no Rio um clube chamado Elite. O Elite era um clube daqueles casarões lá da Lapa, e no 2º andar, no tempo que os homens iam, na minha época, os homens lá aqui nesse clube dançavam de terno e botavam na mão um lenço
para a dama apoiar a mão no lenço, não na mão suada dele. Olha, entendeu? que cavalheirismo, hein? Cavalheirismo, todo assim depois. E ela gostava muito de dançar. Ia sempre lá e tal. Eu sei que com essa história esse tipo de pessoa que ela era, muitos amigos nossos se entrosou muito bem com ela. Fizemos a festa com ela, tal, foi uma festa. Mas a Cecília, minha mulher, não pôde ir nesse dia. Ela tinha ido, foi no final de semana, ela tinha ido para algum lugar, tinha ido para Teresópolis com a família, coisa assim. Aí na segunda-feira, ela comprou rosas e levou para ela. Ela ficou feliz da vida. Aí eu brinco com a minha mulher, que ela casou comigo, não por mim, mas pela empregada que eu tinha, que cozinhava, e que ela nunca precisou de cozinhar. Né? E também, se precisasse, ela morria de fome. Verdade. Não cozinhava bem? Não, ela nem passa na cozinha, passa na cozinha quando... Não, o senhor cozinha bem, eu sei. Alguém tem que fazer alguma coisa em casa, né? E então, a gente brinca, ela frita ovo, aliás, faz bem omelete, só. Né? É. Do mais é o senhor. E café também ela sabe fazer. Café. É difícil a beça, né? E aí, então, o senhor, né, veio... Como é que surgiu nessa situação de vir para Aruanda? Eu estava falando, quando a gente estava ainda nessa fase de casa, não casa, namoro, rolo. A gente abriu um mapa do estado do Rio e tinha uma lagoa, que era a Lagoa de Arame, e tinha uma tira de terra que passava entre o oceano e a lagoa. Aí eu olhei, tem uma estradinha aqui. Vamos lá amanhã, de manhã, vamos acordar mais cedo, vamos lá. Isso, no Rio, resolveram vir para Aruanda. A gente veio para conhecer um passeio. Conhecer essa faixa de areia. Vamos ver o que é isso. O que é isso? No mapa. Viemos aqui e tal, vimos Praia Seca. Praia Seca tinha muita casuarina nas praias da lagoa, que era muito simpático e tal. Aí, gostamos, voltamos, comentamos com a família dela e tal. Aí todo mundo resolveu vir. Um dia nós vamos fazer um piquenique em Praia Seca. E meu sogro ficou muito entusiasmado. Ele falou, você não compra um terreno aí, não? Ah, compra um terreno, eu te dou o dinheiro, você compra. Compramos um primeiro terreno. Primeiro carnaval que passamos em Praia Seca, vimos que esse terreno era muito perto da bagunça. Aí eu vendi, comprei outro mais afastado. Mas na época nós estávamos programando ir para o Marrocos, numa viagem nossa, ir para o Marrocos. Nós tínhamos curiosidade sobre Marrocos. E juntamos um dinheirinho. Só que a Cecília dava aula e ela teve greve, então as férias que eu tinha marcado para o período de férias escolares, a dela mudou porque houve uma mudança de cronograma da escola e ela continuou dando aula, a greve atrasou o sistema e então ficamos com eu de férias e ela sem férias. Trabalhando. Aí desistimos de Marrocos, que não tinha como. Eu tinha visto um terreno muito interessante aqui em Praia Seca e tinha falado, o cara, não vou vender agora não. Se eu quiser vender, eu vou te telefone. Aí ele me telefonou. Tal, não sei o que, tal. Eu sei que ele queria nesse período de que a viagem de Marrocos não deu certo. Mas não foi feito, Marrocos não foi. Mas o dinheiro de Marrocos virou Praia Seca. Eu comprei esse terreno. A Cancún brasileira. Segundo o nosso ex-prefeito, a Cancún brasileira. Aliás, que eu conheço Cancún. Claro que tem uma lagoa e tem uma faixa de terra entre o mar e a lagoa. Tem essa característica, mas só que Cancún é um lugar muito rico, tem hotéis melhores, as avenidas são todas muito bem arborizadas, quer dizer, realmente chamar Praia Seca de Cancún é muita pretensão. Só se comparar a parte geográfica de lá, aí tudo bem, tá tranquilo. E quando o senhor chegou nessa primeira vinda, né, de saber o que é essa faixa de areia, o que tinha aqui? Estavam começando a colocar luz elétrica. Os primeiros postos. Então, quando o senhor chegou de automóvel, já era um evento? Sim, cheguei tranquilo. A estrada era de terra. Etc. Não, mas já era um evento para quem morava aqui. Um automóvel circulando era um evento. Até que tinha um evento. Já tinha, que tem muito problema dos salineiros, né? Isso. Então, o pessoal, a produção era sal na região. Muito forte, né? Eu tive uma oportunidade de ir a Mossoró, também quando a faculdade, viajando de carona, com mochila nas costas. Eu cheguei até Mossoró e vi que na época, isso tinha uns 20 e poucos anos, tal, 21, não sei se tinha 20 ainda, ou 21 ainda.
Mas é toda já modernizada, mecanizada. Tanto é que as salinas de Praia Seca foram para o espaço, né? Não teve muito futuro, porque a concorrência, o sal de Mossoró era mais barato, chegava o sal aqui do que o daqui. Aqui mesmo. Daqui mesmo. É porque aqui ainda era muito artesanal, muito digamos artesanal, assim, né? Muito artesanal, entendeu? E sofrido, né? E sofrido. O pessoal, coitado, com os pés. Terrível. Sofrido. E, bom, em suma, o cara me ofereceu o terreno, eu comprei o terreno, achei caro, mas eu estava interessado no terreno, que era exatamente à beira de um canal, que ligava uma série de lagoas, ligava a lagoa de Araruama. Então eu tinha uma lagoa nos fundos do terreno e um canal. Eu fiz uma casa, um deck, a gente tinha de comprar peixe no mercado municipal de Araruama, saía de lancha aqui de casa, ia atravessar a lagoa, entrava num braço de um canal que foi aterrado há pouco tempo, agora aqui em Araruama. A gente parava do lado do mercado, amarrava a lancha numa árvorezinha lá, subia, ia no mercado, comprava peixe, voltava. Era mais rápido a gente vir de lancha do que vir de carro, porque principalmente quando chovia, que era toda barreada a estrada, a gente dançava para um lado, para o outro, e deslizava, entende? Mas vocês já moravam aqui? Não, vinha só a passeio. Vínhamos a passeio. Mas quando fizemos a casa aqui, depois de algum tempo, isso foi em 86 que eu construí a casa. Tanto é que a casa foi construída já no final de dezembro. Foi até interessante que a gente já tinha reservado um monte de planta naqueles hortos de Sampaio Correia. E acabou numa terça-feira, tudo pronto. Mas eu tinha feito um contrato com um construtor, já tinha aterrado e tinha gramado todo. E loquei a área da casa e disse, você tem mais 2 metros em volta para você trabalhar. Qualquer coisa que você fizer, você tem que se responsabilizar e repor a grama. Ah, sim. Muito bem, mas eu já tinha o projeto do jardim pronto. Na cabeça, tudo arrumado. Fizemos umas reservas, escolhemos plantas lá e fomos com 2 viagens de caminhão e mais uma de vasos para casa. Os pedreiros, todo mundo virou tudo jardineiro, vai plantar tudo correndo. Isso foi numa terça-feira. A casa já estava pronta. Pronto, pintado, arrumado, e já tinha comprado tudo da decoração, que eu tinha alugado uma casa ao lado e fui comprando e botando lá. Então, na terça e quarta-feira, o pessoal passava em cima da cerca, os móveis, tudo, quadro, tudo. Já para deixar tudo pronto para ir embora. Não, calma, era final de ano. Aí fizemos uma festa de Réveillon. No final da semana já fizemos uma festa de Réveillon com a casa toda montada. Isso, então, mas isso aí o senhor já vindo embora para cá, né? Não. Ou não? Ainda no Rio, vindo só final de semana? Eu era só final de semana, mas tinha a casa toda montadinha, bonitinha e tal. Aí fez logo a festa, né? Claro. Senão então, não seria essa hora. De 86 para 87 foi a primeira festa que foi feita na casa. Muito bem. Só em 91... Mas veio o pessoal de Minas também? Veio a família toda? Não. Veio todo mundo que eu já conhecia aqui. Entendeu? Os amigos de Praia Seca. Os amigos de Araruama que foram? Não, os amigos de Praia Seca e Araruama e também uns amigos que a gente tinha do Rio. Não veio a família. Entendi. Entendeu? Era uma festa mais de amigos mesmo. E foi uma noite no Havaí, todo decorado, todo mundo a caráter, etc. Havaí, você que trabalha no Havaí, mora no Havaí. Sei como é que é. Sabe como é que é. E, em suma, só em 91 que eu vim morar aqui. Minha idade. 91, agora, quer dizer, esse tempo todo aqui. Moramos nessa casa, os garotos cresceram, tinham uma liberdade bastante e tal. Aí começou o seguinte, começou a casa a ficar grande, ficou noivo, sei lá, namorou, se casou, foi estudar fora. A casa ficou grande. Aí fizemos uma outra casa na mesma rua. Essa casa que nós morávamos, considerando a casa principal, casa de hóspede, casa de caseiro, tinha 804 metros de área construída. Nossa, muito grande. 2.000 metros, era. Mas imagina, nessa época, eles saíram de casa, que quando convivia, que tinha amigos, sempre recebiam sempre amigos, cheia, né? Sempre cheia. Aí fizemos uma casa menor, de uns 300 metros na mesma rua. Mesmo assim grande, né? Tinha 5 quartos. Né? A outra tinha 10. E nossa. somando todos os quartos, tinha 10. E, então, mas aí que começou a idade crescendo, essa segunda casa tinha 2 pavimentos também. Aí está no tempo de a gente pensar uma coisa plana. Aí vendemos essa casa e fomos morar num sítio que nós tínhamos lá em Minas, mas não na cidade que eu nasci. Na cidade onde eram meus familiares, quer dizer,
avô, e não sei o que, avó, tudo lá. Passamos quase 2 anos lá, mas a minha mulher não gostou porque ficava longe dos filhos e dos netos. Os Mas filhos já tinham a vida aqui, como já é que tem, vai? claro. Não vai, né? Voltamos outra vez. Foi quando eu voltei para cá em 2000 e... Eu fui para lá em 2000, final de 2011 e voltei em 2013, maio de 2013. Já comprado uma casa menor em Araruama, mais perto do hospital. Claro, porque Já estava já. Já tem que pensar, né? Antes não pensava em nada. Antes a Não, casa era claro, grande, pode ser sítio, pode ser longe. Agora não, já pensa em ser casa de um pavimento, perto do hospital, perto de casa tudo. pequena, tudo fácil aí. Então, E essa casa, ela ainda está lá? Ou o senhor vendeu? Vendi essa casa maior para um casal norueguês. Eles vinham todo ano, passava 3 meses na casa. Depois eles também foram envelhecendo, venderam para uma outra norueguesa. Hoje está para uma outra norueguesa. Parece que a casa está muito deteriorada, não cuidaram da casa e tal. Era uma casa bonita, uma decoração rústica muito interessante. Tem muitas recordações, né? E também é o seguinte, houve uma época que eu sempre gostei de cozinha. Há uma parte da casa eu separei e fiz um restaurante. E era um restaurante muito interessante, porque é o seguinte, você ia jantar lá, só funcionava para jantar. Você chegava, tinha na decoração flores na mesa e tinha uma vela, uma manga de vidro. Era 0. O garçom tirava a manga, acendia o seu pavio da vela e colocava outra vez. Lá, jantava à luz de vela, fundo musical, só música clássica. E era à la carte, né? À la carte. Uma comida boa, servida com certo requinte. Eu peguei gente daqui, paguei curso do Senac, o cara ficou lá. Antigamente tinha muito curso do Senac, né? Hoje não tem muito. Não tem. Muito interessante. E esse rapaz que treinou lá, treinou os outros garçons também. E tinha vários ambientes, um mezanino do lado de fora, na sala, outro, ficou muito agradável. Chegava um outro, a vela sua já não existia mais, vinha uma outra vela nova e acendia para você, entendeu? Tinha bastante requinte. E isso vocês ainda morando na casa? A casa é tão grande que deu tudo, deu pra fazer tudo. Deu pra fazer tudo, tranquilo, não trabalhava em nada. E tinha cliente para esse tipo de restaurante naquela época em Praia Seca? Olha, em Praia Seca não tinha. Tinha os veranistas que vinham, tinham suas casas lá e religiosamente, ou na sexta ou no sábado. Era veranista, né? Porque aqui não tinha. Muito pouca gente. Quem apreciava, às vezes nem tinha uma situação econômica para isso a cidade, né? Também. O interessante é o seguinte, teve um lance que foi me lembro que foi numa quinta-feira, chegou um casalzinho que a gente chama de minhoca, ou seja, da terra. Tranquilo, assim, meio tímido, né, tal, entrou. Aí eu fui lá, recebi e tal, botei numa mesa agradável e tal. E comecei com aquele cardápio, você escolhe aqui, pensa, ele direitinho e tal. Aí então, eu voltei, eles tinham escolhido e tal. Ele disse assim para mim, e disseram que aquilo era muito caro, o restaurante era chique, muito caro. Eu estou vendo que os preços são razoáveis, eu até posso pagar. E eles estavam comemorando o noivado deles. Entendeu? Que legal. Então a gente fez uma brincadeira com eles lá e tal. Mas isso ficou bem marcado. Teve outro lance também, assim, um casal fez 25 anos, e veio todo final de semana, ele jantava lá. Ou na sexta, ou no sábado, dependendo de quando ele chegasse. E fizeram boda de prata. Aí eu vou jantar aí, reserva uma mesa para mim. Reservei a mesa. Todo o serviço de prata, talheres, louça, todas de boa qualidade, tudo diferente do normal, do comum. Entendeu? Então ele achou ótimo aquilo. A gente sempre fazia um diferencial. Diferencial. E tinha uns pratos que a gente flambava, então vinha com chama, coisa assim. Sempre teve um toque interessante. E tinha um outro lado folclórico também, é o seguinte. Isso em 80 e... foi 90... para 92, 93, a gente fez umas festas. Nós tínhamos um salão grande, específico para jogos. A gente recolhia o material de jogo e usava o salão. A gente fez festas, várias festas de Halloween. Mas festas de Halloween que a gente tinha até montava todo um cenário. Era divertido, porque é o seguinte, a preparação da festa era uma festa. É um evento. É um evento. Eu sei que teve lance, assim, os garçons vestiram todos de carrasco, aquele
capuz, né, assim, comprido aqui, com um saiote de couro, umas sandálias brutas assim de couro também. E serviam assim. E teve coreografia também, nós sacrificamos uma virgem. A mesa de sinuca era muito pesada, então a gente disfarçava. No caso, a gente fez ali uma espécie de uma lápide, um túmulo, né? Aí veio um cortejo carregando uma virgem vestida de branco, uma vestal, né, no caso, com flores na cabeça e tal, e ela se debatendo, e ia ser sacrificada. Então chegou lá e seguraram, deram um calmante para ela, que na realidade vieram duas outras moças na frente, levava uma almofada com uma adaga e a outra com uma garrafa, um vidro, assim, que tinha um líquido. O líquido era vinho. E chegaram lá, a gente forçou a beber para ela ficar mais suave, não debatendo tanto. E aí um dos seguranças, era daqueles caras 2x2, tinha dois deles, assim, também vestido assim como carrasco, pegou a faca, a adaga, mas aquela adaga que feita que quando você aperta, a lâmina entra para dentro, entendeu? E a virgem tinha aqui por dentro escondido um saquinho de tinta vermelha. Furou o saquinho, tornou tudo, entendeu? Aí depois ela sai carregada, toda caída lá, assim. Tinha música de fundo adequada, eu me lembro que foi a noite, como é que é? Foi uma dessas músicas clássicas, acho que é a noite das feiticeiras, não me lembro bem. Mas assim, toda Mas quem pensava nisso tudo? Você está olhando para ele. Quem organizava era o senhor? Eu tinha uma ajuda muito grande dos garotos, né? Também participavam. E que a gente sempre marcava espécie um feriado, coisa assim, já estavam de fora e tal. Mas tinha um rapaz, Fernando, que é um grande amigo meu, que virou meu filho também, e me ajudava muito. A gente fazia muita festa. Você tinha ideia, montava a ideia e todo fazia. Mundo que ia tipicamente vestido. Senão não tem graça, né? Claro. E também fizemos, houve uma época que tinha um problema de político, e não sei o quê, descobriram uns políticos roubando do idado. E então fizemos uma festa chamada Brasis. Então, toda a decoração era assim, uns painéis de favela, uns quadros tipo feito, né, assim, tipo coqueiro, etc. Bem típico brasileiro. E as pessoas foram também vestidas o tema político da época. E outra coisa, como é que era o tema político da época? Na época foi lançado a Caixa Econômica lançou a loteria. Foi, por exemplo, uma funcionária, que é muito amiga nossa, a gerente da Caixa Econômica na época, foi toda coladinha daquelas joguinho que você faz, marca. Todo, o vestido todo das Mega Sena? Não era Mega Sena ainda, era jogo de futebol, não me lembro bem. A Mega Sena veio mais tarde. E cada um foi de um jeito, entende? Assim, sempre foi um casal que foi vestido desses caras que trabalham em firma de inseticidas, essas coisas assim, de esterilizar insetos. Vai matar, né? Os ratos. Matar os ratos. Então, eles tinham no cinto, um casal foi assim, tinha no cinto pendurado uns ratinhos. Os ratinhos tiveram o trabalho de arranjar cara dos tais políticos que estão botaram no Brasil, no rato. Botaram no rato. Entendeu? Isso é bom, É muito criativo. Uma dessas festas lá, que eu não me lembro mais se foi essa, não me lembro mais qual delas, existia o seguinte, um casal que o marido era arquiteto, tinha se separado, tinha 4 filhos e filhas, né? E a outra mulher que tinha se separado tinha também filhos e filhas. Depois eles se casaram. Os filhos dele e os filhos dela estavam muito bem, tudo mesma faixa etária, assim, 17, 20 e poucos anos, sabe? Então os rapazes fizeram, nessa época tinha uma peça no Rio, chamava Os Leopardos. Foi um horror dos conservadores, né? Que eles apareciam de sunguinha durante o show lá, depois tirava a sunga. E, sabe, foi um negócio assim, muito chocante. Polêmico, né? Polêmico. Para a época? Para a época foi. Então, os rapazes dessas duas famílias que se juntaram foram vestidos de leopardos. Mas tiveram o trabalho de fazer uma coreografia
para depois, então, num dado momento, eles se apresentaram no palco, sabe que a gente tinha palco também lá, coisa. Quer dizer, tinha muita criatividade nas festas. E no final sempre terminava com o café da manhã. Então era até só arraiar, né? E aí o pessoal já saía bêbado, aí você encontrava assim nos arbustos perto da piscina, a parte de cima do maiô de alguém, uma toalha. Mas eles dormiam nessa casa já, né? Já 10 quartos ficavam por ali mesmo. Não ficava por ali mesmo. Pessoas que tinham É casa assim, em Araroma, que ia à festa, que eram em Praia Seca, ia à festa e voltava para suas casas. Porque mas a festa era muito boa, né? 100 pessoas, 100 e poucas pessoas. Bastante gente. Bastante gente, entendeu? E é verdade, me contaram que as festas do senhor, tudo tem um cronograma. Bem, tudo arrumadinho. Tudo tem que estar lá cumprindo. Tudo cumprindo certinho. Tem o horário que tem que começar, tem o horário que tem que chegar mais cedo para conversar. Tem. E é verdade, tem mesmo. É verdade. Sim. Se não cumprir o horário, você fica bravo. Não fico bravo, mas as Mas pessoas chato, notam né? que como eu organizo tudo direitinho, as pessoas notam que se começar a falhar, entendeu? Por exemplo, houve um lance, por exemplo, minha mãe fez 90 anos nessa cidade lá em Minas, e ela não sabia que ia ter uma festa. Convidamos 200 e tantas pessoas. Meu irmão fechou o hotel que tinha lá na Cidade Melhor para receber os convidados todos. E a festa foi no salão desse hotel. Então nós fizemos para todos os convidados chegarem mais cedo. Já que ela não sabia, né? Seria uma festa surpresa. Surpresa. E ela tinha pensado que nós iríamos para um restaurantezinho que ela já conhecia. Normal, né? Aniversário normal. Tranquilo. Aí eu falei assim, mas vamos passar nesse hotel que ele é novo, você conheceu o hotel que você não conhece ainda, você está morando aqui na cidade, não conhece o hotel novo daqui. Aí entramos no elevador com ela, subimos. Quando subimos no elevador, estava todo mundo lá e foi aquele, né? E foi interessante que ela, quando jovem, ela morava na cidade e frequentava um clube, chamava Explosivos, e tinha um hino desse clube. E ela gostava desse clube, né? Então tocou-se, na hora que ela entrou no salão, tocou-se essa música que ela gostava. Nossa, que legal. Nós vamos buscar gente lá quem tinha a partitura da música do tempo dela, entendeu? Mas foi interessante. Então, essas coisas de organizar, tanto eu quanto meu irmão somos muito organizados nessas coisas. E meu irmão e eu também gostamos de cozinha. Então, a gente se diverte muito, entendeu? A gente prepara, ele também gosta de preparar as festas na casa dele. Tal. Você faz com muito carinho, né? Sim, eu gosto de recepcionar. Eu convido gente que eu gosto. Mas tem que fazer com carinho, né? Claro, eu faço com boa vontade, com carinho. Porque eu sou o seguinte, eu tenho pessoas que eu gosto, pessoas que eu convivo e pessoas que eu evito. Entendeu? As que eu convivo são aquelas que você vive em cada profissão ou conhecendo e tal. Mas tem um grupo de pessoas que você gosta porque, particularmente, ela tem alguma coisa que te atrai. Então, normalmente, nessas festas, a gente convidava as pessoas mais próximas. E sempre elas participavam. Teve um lance uma vez desses Halloween que nós fizemos lá, um deles. Nós temos uns 3 ou 4 Halloween lá. Um cidadão desses caras malhado, ele vestiu uma malha preta com aqueles pintura de osso, né? Como se fosse cabelo e tal. Então chegou um momento que ele, morrendo de calor com aquilo, abriu o zíper e ficou só vestido de baixo para coisa. Quer dizer, aconteciam as coisas assim que todo mundo aceitava normalmente, entendeu? Não era o pessoal... Até porque era um grupo... Um grupo mais aberto. Bom, né? Também. Entendeu? Um grupo bom e, sabe, tem uma outra cabeça. Então, uma das preocupações que a gente tem é conviver com gente de cabeça aberta. E a dona Cecília gostava. Sim. Sempre apoiou e vambora. Apoiou, mas não fazia nada não, quer dizer, é muito pouco. Você tem ideia? Eu apoio. É aquilo, né, que ele diz, que eu apoio. Que quer fazer, eu apoio, eu gosto, mas se vira. Se vira. Você vê, eu tenho uma dessas festas lá em casa que a minha mãe fez teia de aranha. A gente não conhecia ainda, era tempo coisa, existiu, depois nos encontramos nas outras, teia de aranha pronta. Minha mãe teve o trabalho de preparar umas madeiras e botar os preguinhos, fazer assim, nozinho por nozinho, fizemos várias teias de aranha, depois a gente já programava o lugar que ela fazia do tamanho certo, entendeu? Fez as aranhas para a gente botar na coisa. Então isso é de família, né? Isso, claro. Aí minha mãe sempre participava, ela sempre gostou. Festeira e sempre de organizar, sempre de fazer diferente. Isso, ela sempre participava. E o senhor é organizado em tudo ou só em festa? Não, eu acho que eu sou razoavelmente organizado. E em casa, tem regra? Não, já teve mais. Não, né? Agora, o senhor é a última palavra do senhor, né? Não. Tô indo, Cecília. Não. Ela tem a palavra dela e eu tenho a minha.
entendeu? Às vezes a gente concorda. Às vezes Às concorda, vezes né? concorda. Mas Entendeu? isso é o casamento, né? Mas você vê que, por incrível que pareça, em maio fazemos 49 anos de casado. Que beleza. Você está longe de ter essa idade. Tô. Eu tô só com 10 de Pois é, casado. pois é. Então, 49 anos é muito tempo, né? Muito tempo. Muita convivência. E muitas passagens boas e ruins, e como a gente passou as ruins, entendeu? É interessante. E você vai melhorando, né? Com o tempo vai É, melhorando. e outra coisa é o seguinte, a gente, depois de um certo tempo, aquela relacionamento vira assim, uma amizade muito forte, entendeu? É, porque um acaba não vivendo É. sem o outro, né? Um completa o outro, né? Exatamente. Ficou uma E vai relação fazer 49 anos de em casado. maio. Em maio? Se eu Quando? estiver vivo até lá, Claro que vai. 14 de Mês que maio. vem. 14 de maio? É. E a festa, vai ter? Não. Ah, não Vai ter de acredito. 50. Vai ter de 50. Se eu estiver vivo até lá. Claro que vai. E você vai me convidar. Claro. 50 anos de... Vivo, Claro que vai. 50 anos. Aí vai ter festa com cronograma, Não, com tudo, não né? vai ter mais nada, não. A gente 50 não, anos. Assim, mas a gente não tem mais pique, entendeu? Dá trabalho. Claro, você tem que dar. Trabalho. Eu fazia, eu participava, Não, trabalhava. dá muito trabalho mesmo. O filho mais novo, numa dessas Halloween, eu aluguei um esqueleto e ele teve o trabalho de botar uma linha dessas de pesca transparente, subia, não sei o quê, e o esqueleto ficava movimentando, porque ele fez um sistema todo, botou um motorzinho de um carrinho, um troço lá, entendeu? Dava um aspecto, um lance de tinha caixão com a mão de fora. Dá trabalho sim, dá muito trabalho. Muito trabalho, entendeu? E os filhos... E então esse ânimo de festa tá ficando aí com o seu Euler. Porque os filhos, pelo que eu conheço, a galera não é muito animada assim, não, né? Não são, não. O mais São novo velhos, né? São velhos. gosta de churrasco. Faz churrasco, Gosta. come churrasco e tal, tranquilo. Agora, o outro lá tem uma filharada danada, quer dizer... Ele gosta de fazer filho, né? Ele gosta. Não. Mais velho gosta, né? O mais velho tem a filharada da igreja, né? Tudo cuida de um, cuida de outro, cuida de outro. Quer dizer, ele dá uma assistência muito grande nessa parte espiritual. Mas cada um faz o que gosta. Mas ser festeiro parou em seu Euler. Vai que os netos. Também não vejo. Não? Não. Ninguém indo desse lado aí? Não. Ninguém muito festeiro, não. Pode ser que talvez a neta mais velha, pode ser que agora está convivendo com mais gente em escola, pode ser que ela pegue um pouquinho de festa. Eu não sei, eu não acredito. Mas você acha que de fazer, assim, de ter iniciativa, de fazer... Agora não dá mais. Pô, já estou com 76 anos, né, poxa? Lembra disso, né? Mas o senhor gosta? Gosto. Se eu tivesse ajudante... Outro dia, por exemplo, eu fui embalar uns molhos, coisa assim, e casualmente me intoxiquei com um produto contra cupim. Nossa, sim. Mas aí eu vi também que já não tinha mais pique nem para embalar aquele negócio, quer dizer, acabou que o meu filho mais velho e um amigo meu visitaram lá e tal, acabou com o troço. Mas eu realmente já não tenho mais esse... O pique, né? O pique, não tem. Mas bom que viveu, né? Viveu. Tem história para contar. Eu tenho muita história. Nós falamos tão pouco até agora. Senhor, o que o senhor daria de conselho para a juventude de hoje? Boa colocação. Diríamos o seguinte: viva intensamente o momento. Porque você vê que cada jovem morre num acidente de um dia para o outro. Entendeu? Eu acho que você deve viver intensamente. Você tem que ter um planejamento de vida, claro. O jovem hoje ele precisa de ter um programa de vida e uma meta a atingir, profissionalmente falando. Se ele não fizer isso, ele fica perdido. Quer dizer, se ele fez uma faculdade, ele perde atira, né, para vários lugares e não acerta lugar nenhum. Não acerta lugar nenhum. Ele tem que ter uma meta. Vou fazer definição de fazer se quer fazer uma faculdade, faz a faculdade dentro de uma área. Se não quer fazer faculdade, faz um curso técnico. Se não quer, vai ver outro. Por exemplo, tem um neto postiço meu, que é filho do Fernando, ele já pirralho, já está fazendo aplicação de dinheiro. E acompanha negócio de bolsa, não sei o quê. Ele tem
sei lá, 13 anos, algo assim, 14 anos. Difícil para a idade de hoje, né? Claro. Para um adolescente hoje é difícil. Só querem ficar no videogame, no telefone. Mas ele não fica no videogame, ele fica no acompanhamento social e aplica o dinheiro dele, ganha dinheiro nisso. Quer dizer, então, ele está definindo a vida dele. Ele não vai fazer faculdade, mas ele vai fazer curso, ele está fazendo curso de coisas ligadas a essa área. Quer dizer, pirralho de 13 anos está tentando entender de bolsa de valores. Entendeu? Eu acho o seguinte, eu sou muito da teoria o seguinte, se você gosta do que você faz bem. Entende? Não faz com obrigação, né? Não faz com obrigação, faz por prazer. Por exemplo, esse amigo que me ajudou lá, é um rapaz que trabalhou no meu sítio lá. E é uma cidade pequenininha, tem 9 mil habitantes. A maior parte aposentado, um comércio fraco. Tem Juiz de Fora, que é uma cidade bom que serve de apoio, então vai tudo para Juiz de Fora, saúde, tudo isso. Mas a cidade é pequena, então não tem muito mercado. Esse rapaz trabalhava à noite num frentista de posto e durante o dia ele ajeitava as coisas lá no meu sítio. Eu falei, vamos para um lugar maior, ver se tem chance. Ele veio para cá, tentou frentista, começou não sei o quê, veio uma coisa, começou a fazer faculdade, uma faculdade era paga, ele conseguiu uma bolsa, depois não continuaram com a bolsa para ele desistiu porque não tinha grana para pagar. Mas ele é ligado à parte de fisiculturismo. Sim. Então tem essas bombas, esses suplementos, sei o quê. E ele entende isso. Ele agora está como gerente de uma loja de suplementos. Ele está vendendo muito bem porque ele sabe o que está vendendo. Então é o que eu digo. Quem sabe o que faz bem feito. Entendeu? Então ele vende, eu vejo lá, ele pega o cliente e explica isso aqui, assim e tal. Olha, mas você tem que tomar assim, eu já tomei isso aqui, assim e tal. Quer dizer, ele mostra o produto como um todo, o lado positivo e o lado negativo. Então, ele passa uma confiança. Uma credibilidade. Uma credibilidade. Então, ele está vendendo, está feliz da vida. Quer dizer, o cara que era o frentista virou gerente de loja. A loja pequena, é claro. Mas correu atrás do sonho, né? Ele acreditou. Acreditou, ele está indo atrás. Quer dizer, viu que ele fazia educação física para ele, para ser professor de educação física, seria mais um problema de status. Entendi. Entendeu? E o que o senhor diria pro Euler, desculpa, novo, que o senhor não falou e que talvez ele não tenha feito? E que hoje o senhor vê que, poxa, podia ter feito isso aí. Olha, eu diria o seguinte, eu não arrependo de nada que eu fiz, mas tem muita coisa que gostaria de ter feito. Entendeu? Uma das coisas que eu gostaria de ter feito, quando jovem, em termos de faculdade, eu tinha essa cabeça, ser tripulante de navio de luxo. Uma coisa, sabe? Você conviver com... Houve uma época da minha Curiosidade, vida... né? Curiosidade. Houve, na minha época de jovem, não tinha computador, não tinha nada, a gente correspondia com pessoas de outro país. Cartas, né? Cartas. E carta para lá, carta para cá, e a gente juntava coisas, mandava costumes, entende? De um com o outro trocava. Então tinha uma menina que era da Noruega, escrevia para tal. Tinha um rapaz, Alain Sebille, era francês, e ele veio ao Brasil várias vezes. E ficava, quando rodava por aí, ficava hospedado lá em Minas. Eu era estudante de segundo grau. E então ele se enturmou com todo mundo recebia, fazia festa para ele, não sei o quê. Quer dizer, um francês de Paris em Leopoldina era uma novidade, né? Então era assim, um fato interessante. Houve um lance que até minha mãe entrou no esquema. Ele ia para lá, avisei, eu saí do Rio de ônibus, fui para Leopoldina com ele, e minha mãe sabia que ele ia, minha mãe convidou toda a turma jovem que ele conheceu lá, foi lá para casa. Quando eu cheguei, a casa estava toda normal e tal, quando eu abri a porta da sala para ele entrar, estava todo mundo lá dentro, acendeu as luzes e tal, e ela fez o seguinte, botou uma mesa, uma toalha branca, de um lado ela botou uma fita vermelha e azul, com taças de champanhe.
E do lado de cá botou verde e amarela com xícaras de café. Aí se viu café e champanhe. É o que era típico de cada país, De cada né? país, entendeu? Mas ela tinha uma participação também nessas coisas. Quando eu era jovem, lá fazia festas assim, o pessoal do colégio, a gente fazia festa em casa, da época do twist, né? O Andy, do rock and roll, que eu peguei a parte do rock and roll. Tinha na época não se chamava banda, chamava conjunto. De colegas que tocavam, tinha bateria, tinha não sei o quê, e tocava as musiquinhas mais ou menos, levava lá o pessoal para lá, tocava, e fazíamos festas. E minha mãe gostava, e meu pai não se importava. Ele simplesmente ia para o quarto dele, fechava e ia ficar lendo. Olha só. E minha mãe participava, isso aqui, já vai estar salgadinho, Que legal. entendeu? Então, eu cresci num ambiente em que eu tinha muita oportunidade de fazer o que eu queria. Liberdade, né? Com método, obviamente, nada extravagante, entendeu? Mas a minha mãe sempre participava. Tinha um lance interessante, por exemplo, eu fazendo faculdade, ia visitar meus pais e encontrava com amigos lá, também estava fazendo faculdade e que tinha base na cidade. Aí saímos, bater papo, não sei o quê, para tomar cerveja, então. Aí chegava lá, tipo assim, 1h da manhã, minha mãe estava esperando. No nosso quarto, meu e do meu irmão, que ela conservou, tinha 2 camas. Uma eu usava e a outra ficava normal. Ela ia para o quarto, enquanto eu estava me preparando, ela ajoelhava do outro lado, ela debruçava com os cotovelos na cama, para eu contar o que eu tinha feito para ela. Ah, que legal! Entendeu? Que mas, assim, parceria, né? Parceria, mas contava mesmo o que tinha feito, se tivesse saído com algum menino que tinha feito, entendeu? Contava, se só bebeu. Aí ela participava, curtia muito, entendeu? Que legal. Então, essa relação que eu tive com meus pais foi muito grande. E foi, assim, muito profícua, que deu muita chance de fazer essas festas, fazer essa participação. Fiz teatro quando jovem, entendeu? Também foi uma coisa muito boa, muito interessante. Tinha um cônego, um padre que orientava, era o diretor nosso. O cara tinha uma cabeça ótima. Um padre? Para padre. Pra você ter uma ideia, nós fizemos uma peça de Dias Gomes. Dias Gomes é tipicamente cara subversivo na época. É um escritor subversivo. E tinha um lance que nesta peça aparecia uma mulher de combinação. Você sabe o que é combinação? A parte de baixo, né? A parte de baixo, né? Como se fosse que cobria o sutiã e a calcinha. Sim. E aquela até uma certa altura, assim. Aparecia. Aquilo é um impacto na época, né? Parecia uma peça de combinação. E o padre orientava a gente numa boa. E esse padre era uma cabeça muito legal. Tanto é que ele sabia que eu era ateu e nunca me encheu o saco. Entendeu? Tem gente aí que costuma me tentar convencer nessas histórias, um filho meu mais velho, e tenta me convencer a um monte de coisa, mas eu falo assim, não vamos conversar sobre religião, não falando sobre política, nem de futebol. Tá certo, senhor Helder, olha. Tranquilo. E o senhor leva alguma frase que o senhor leva assim para a sua vida? O senhor tem alguma coisa assim que o senhor leva para a vida? Olha, mais ou menos já falei sobre ela. Quem sabe o que faz melhor. Então é isso. É essa frase que eu sempre uso para falar com a turma jovem. Então, quem sabe o que faz melhor. Quem sabe o que faz melhor. É. E faz bem feito. Faz bem feito. Entendeu? Então, é isso. Mais ou menos isso. Pessoal, hoje nós conversamos com o seu Oller Camacho, um grande amigo, um cara que tem muita história para contar. Isso aqui não foi nada. Sem detalhar, minha filha, se entrar em detalhe, tem muita coisa. Seu Oller, eu gostaria de agradecer o senhor, mais uma vez, ter vindo aqui e ter contado um pouco da sua história aí. Sempre um prazer, porque o Paulo, seu marido, eu conheço desde pequenininho. Já conhecia, porque quando a gente encontrava muito, mesmo quando a gente não morava aqui, a gente conhecia a família dele. Que é toda de Praia Seca. Né? Entendeu? De Praia Seca. Então, ele cresceu e a gente sempre sabia da história dele. Inclusive, quando começou a trabalhar com o pai, né? Isso. E aprendeu bastante com o pai e ficou esperto. E abriu o próprio negócio. Isso aí. Entendeu? Então, gente, é isso. Obrigada. Até a próxima. Um beijo. Tchau.